O mundo está dividido. As guerras são travadas quando não há entendimentos. As brigas são cada vez mais constantes e as redes sociais que foram feitas com o pretexto de unir as pessoas são usadas como canal de ataque. Nelas, os brasileiros se dividem e trocam ofensas. Mas será que todo conflito é necessário? Entenda por que alguns brasileiros se odeiam. Em muitas postagens encontramos nos comentários discussões entre pessoas de pensamentos divergentes, seja sobre o tema do post, seja por temas aleatórios, e o campo de comentários naquela postagem serve como oportunidade para abrir uma discussão sobre um outro assunto. Mas qual a origem do ódio? Não há como saber a origem desse sentimento, pois o ódio é um mecanismo de defesa para a proteção de um grupo social ou para a própria proteção. Mas o ódio pode surgir devido a questões emocionais como fracasso, seja rejeição amorosa, fracasso em conseguir o que se deseja ou reação de alguém de forma que se considera desrespeitosa. Podemos dizer que o ódio tomou maior proporção no Brasil quando se descobriu que trabalhar o ódio alheio é a melhor forma de se conseguir apoio. Mas quando exatamente isso começou é difícil dizer, pois analisando a história do Brasil podemos dizer que o ódio sempre esteve presente. Mesmo antes dos colonizadores chegarem no Brasil, existiam guerras entre comunidades indígenas. Na época da colonização, os indígenas se dividiam em 4 grupos linguísticos culturais, que eram Tupi, Gê, Aruaque e Caraíba. Os tupis dominaram os litorais, expulsando os demais grupos para o interior, e para que a colonização fosse bem sucedida, os colonizadores precisaram se aproximar do grupo dominante do litoral, já que, em tese, era o grupo mais forte. Já sabemos o que aconteceu em seguida. Ninguém aceitava a crueldade de ser escravizado e foram muitas as rebeliões de cativos que lutavam pela sua liberdade. Mas o ódio não estava somente nos escravizados, mas também em quem escravizava e matava os rebeldes. Se avançarmos um pouco no tempo, veremos que a história do Brasil é repleta de confrontos, inclusive a Guerra de Canudos. Ela ocorreu em função de um grupo de sertanistas protestar contra os altos impostos, contra os coronéis daquela região, por posse de terra e pela volta da monarquia. O presidente da época, que era Prudente de Moraes, acabou mandando o exército para conter aquela manifestação. E acabou no que já sabemos. Se opor ao governo naquela época era bem arriscado, principalmente na época da ditadura, que durou entre 1964 e 1985. O ódio há muito tempo é utilizado no Brasil para manipulação de grupos sociais e formação da opinião pública. Mas outro fator que também é bastante utilizado é o medo. E isso é bastante utilizado pela igreja protestante, sempre indicando a sua igreja como salvação. Faz muitos anos que eu não recebo a visita de um testemunho de Jeová, mas antigamente eles saíam batendo na porta da gente, entregavam lá uma cartilha e sempre utilizavam matérias da TV para poder nos manipular. Eles pegavam lá alguns conflitos que aconteciam pelo mundo e diziam pra gente que aquilo era sinal do fim do mundo chegando e nos convidavam para a igreja deles. Diziam que se a gente buscasse a Deus indo lá na igreja deles, a gente poderia ser salvo. Mas podemos observar isso também na política, nos quais os candidatos indicam os riscos de se votar em um candidato do partido X ou do partido Y. No entanto, temos visto muitos discursos de ódio a este candidato ou aquele. Isso se deve ao fato de que trabalhar o ódio dos eleitores é mais eficaz do que o medo. As propagandas políticas ultimamente têm feito muita difamação de outros candidatos para poder fazer eles perder suas intenções de voto. É claro que o autor dessas propagandas não se identifica porque o tiro pode sair pela culatra. Quem vai votar num candidato que joga sujo? Esse método é tão bom que pessoas comuns começaram a utilizar. Com o aumento do acesso às redes sociais, desde o surgimento dos smartphones que deram mais acessibilidade aos brasileiros, aumentaram também as manifestações. Quando sentimos algo que consideramos excessivo, nós queremos contar logo para alguém, seja um momento de felicidade ou uma insatisfação. Às vezes as pessoas querem que sua manifestação alcance uma maior proporção e por isso se manifestam nas redes sociais e isso dá a elas a sensação de conforto. Mas quando se trata de uma manifestação, de um sentimento de raiva, comentar algo que seja contrário àquele post pode gerar uma discussão, porque isso vai fazer com que a raiva da pessoa aumente. Mas digamos que esse sentimento de raiva seja excessivo a ponto do indivíduo desejar apoio e começar a publicar repetidas vezes informações que são apenas a sua concepção. Pessoas desinformadas podem acabar acreditando nele e é nesse momento que surgem as fake news, que são informações sem veracidade comprovada ou uma tentativa de manipular a opinião alheia.
Isso se intensificou durante o governo anterior. Ele se elegeu trabalhando o ódio dos eleitores, fazendo uma campanha sobre o armamento de civis e várias declarações de ódio a outros políticos. Pessoas de sentimento mais aflorado se identificaram com ele. E o atual não é isento disso, pois já fez declarações de ódio ao juiz que o condenou e foi eleito por aqueles que odiavam o presidente anterior. O atual, inclusive, chamava seus opositores de coxinha, o que era recebido como ofensa. Na ocasião, ele estava sob investigação e havia uma manifestação favorável à sua prisão. Com medo que essa manifestação chegasse próximo à sua residência, ele disse que os seus peões, que eram seus apoiadores, colocariam os coxinhas para correr na base da pancadaria. É claro que ele não utilizou essas palavras. No entanto, essa rivalidade política é refletida nos eleitores e o fato de uma autoridade, alguém que é visto como referência, utilizar o ódio para se promover, influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. Caberia a essas autoridades aproximar os eleitores, evitando discussões, mas não é de interesse deles, porque garantir voto e apoio são prioridade. E o ódio dos eleitores ao candidato concorrente é favorável a eles. E um fato que me impressionou foi um padre fazendo discursos de ódio no YouTube. Eu não sei se o canal dele é dedicado a isso, mas pelo menos o vídeo dele que vi, ele estava ensinando pessoas a odiarem o comunismo. Eu poderia falar sobre a origem do ódio ao comunismo, mas vai levar muito tempo, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas não é que eu esteja defendendo Estado, não tem nada a ver. Mas tem a ver com as oligarquias do país lá de cima, cujo nome eu não posso falar, senão meu vídeo acaba sendo excluído. E uma dúvida, será que ele é padre mesmo? Utilizando o YouTube, ainda mais para disseminar o ódio? Vai saber, né? Talvez seja só um personagem. E o motivo de vestir uma batina é porque muita gente acredita em quem esteja utilizando uma batina. Outro fator importante é o fato de se apoiar em questões espirituais. Não é novidade um candidato usar a igreja como apoio. O ator Gregório do Vivier publicou na Folha de São Paulo um texto no qual cita um ponto importante, ponto que foi reproduzido no prólogo do livro de Esther Solano Galego, intitulado O Ódio como Política, no qual há a frase: "Ninguém no Brasil nunca fez merda em nome do capeta, da maconha ou da sacanagem. Toda vez que mataram, escravizaram e torturaram no Brasil foi em nome de Deus, da pátria e da família." Ainda assim, cristãos, tanto católicos quanto protestantes, não conseguem perceber que estão apenas sendo usados, que são apenas ferramentas nas mãos de políticos que querem beneficiar apenas a si próprios. Mas já faz alguns anos que políticos passaram a ter fãs. O eleitor bem raiz mesmo vai lá, apenas vota e vai embora. Às vezes até esquecem quem votou para senador, deputado, para vereador, eu mesmo sou assim. Já os fãs votam, fazem propaganda gratuita, brigam com quem associa seu candidato a atos ilícitos ou que votou no candidato concorrente e mesmo após o fim de seu mandato continua brigando por ele. E acreditem, tem gente que manda até fazer bolo com foto do seu candidato em uma comemoração de aniversário. Mas essa idolatria subiu para um novo patamar, não é mais fãs de um candidato contra fãs do outro. Agora são fãs da direita contra fãs da esquerda e por esse motivo, há anos brasileiros tomam partido de brigas internacionais. O youtuber Pirula postou há 9 anos um vídeo explicando o confronto lá do Oriente Médio, eu não sei se eu posso falar o nome dos países lá, e nesse vídeo ele reclamava que os brasileiros estavam torcendo pelos países em guerra. Os brasileiros costumam ver confrontos em outros países como a briga entre a direita e a esquerda. E por isso aqui as pessoas que acabam se identificando com a direita e pessoas que acabam se identificando com a esquerda começam a torcer por países lá que tenham seu mesmo posicionamento. Agora vamos analisar motivos que levam pessoas a torcerem para países em guerra. A motivação por trás de um apoio a um país em guerra, mesmo que seja em outro continente sem conexões diretas, pode variar de pessoa para pessoa. Algumas possíveis razões incluem identificação com a causa. Alguém pode se sentir emocionalmente ligado à causa de um país em guerra devido a questões históricas, culturais, políticas ou ideológicas. Eles podem compartilhar valores semelhantes ou simpatizar com a luta do povo desse país por liberdade, justiça ou autodeterminação. Solidariedade humana. Algumas pessoas têm uma forte empatia pelo sofrimento de outras pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Elas podem acreditar na importância de apoiar aqueles que estão em situação de conflito e desespero, buscando aliviar o sofrimento humano e promover a paz. Vocês lembram lá da Copa das Confederações em 2014, no qual o Tahiti participou? Que boa parte da torcida ficava torcendo por eles? É mais ou menos isso. Influência da mídia e opinião pública.
Esse é o maior motivo. A cobertura midiática de conflitos pode despertar a atenção e a simpatia de pessoas ao redor do mundo. As imagens históricas transmitidas pelos meios de comunicação podem sensibilizar e levar alguém a torcer por um país específico, mesmo sem ter conexões diretas, interesses geopolíticos ou estratégicos. Em alguns casos, o apoio a um país em guerra pode estar relacionado a interesses geopolíticos ou estratégicos. Pessoas ou grupos podem ter motivações políticas, econômicas ou militares que os levam a apoiar um lado em conflito, mesmo que isso não esteja relacionado diretamente com sua origem ou nacionalidade. É importante ressaltar que as motivações por trás do apoio a um país em guerra podem ser complexas e variadas. Algumas pessoas podem ter uma combinação de fatores que levam a torcer por um país específico, enquanto outros podem ter motivações pessoais únicas. A rivalidade brasileira se estende por outros fatores. Não se atreva a criticar um time, porque pode acabar ofendendo alguém que torce para aquele time. E também não se atreva a criticar a seleção brasileira. Tem gente que não torce para time nenhum, mas torce para a seleção brasileira. E quando você critica a seleção brasileira, essa pessoa acaba se sentindo ofendida porque você está criticando o time dela. Você pode fazer resenha sobre tudo, sem ofender ou desrespeitar ninguém. E quanto a religiões, já é uma discussão antiga. Tem gente que não se contenta em somente ter uma religião ou ter lá a sua igreja, ele também quer ofender a quem segue a outra religião. Eu já fui numa igreja que vivia criticando católicos e candomblés e isso me irritava às vezes. Eles não podiam somente focar ali na palavra de Deus, passar a palavra de Deus adiante. Qual a utilidade para a igreja ficar criticando outra religião? Nem todo mundo que sobe ali no altar para pregar a palavra é realmente guiado pelo Espírito Santo. Tem muita gente que sobe ali para dar a opinião dele. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Petista é seu inimigo. Nunca mais eu gasto 1 centavo no Nordeste. Nunca mais eu vou no Nordeste. Nordestino é preguiçoso. Quanto à crítica aos candomblés, o que poucos sabem é que no Brasil, tanto a religião candomblé quanto outras religiões africanas sempre sofreram preconceito por ser uma religião de negros. Os brancos não aceitavam que os negros tivessem seus direitos, que tivessem lá também sua religião, então começavam a discriminar e até hoje nós vemos isso aí. O povo fala que candomblé é coisa do diabo, é uma religião feita para fazer mal às pessoas e não é isso. Em 1908, nos subúrbios do Rio de Janeiro, fundaram a religião Umbanda. Umbanda vem do vocabulário angolano que quer dizer a arte de curar. Umbanda também sofre muito preconceito de outras igrejas. Não somente a protestante, tem católico também que discrimina. Nenhuma religião foi feita para fazer mal a ninguém. Todas as religiões são para aproximar as pessoas de Deus. Mesmo que esse Deus seja pagão, não cabe a nós julgar. Porque o direito à crença é um direito civil, isso vale internacionalmente. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais do culto e às liturgias. Portanto, as pessoas têm o direito de seguir a religião que quiserem, ainda que muitos queiram usar sua liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, incisos 4 e 6 da Constituição Federal, mas essa liberdade não pode ser usada de forma ofensiva que fere o direito à crença. Todos os desentendimentos entre brasileiros poderiam ser resolvidos. Sabemos que é um grande desafio, mas não é impossível. Podemos fazer nossa parte respeitando as diferenças, sabendo que cada um tem sua opinião, seu posicionamento político, sua religião, seu time, enfim. Podemos ser parecidos fisicamente, mas intrinsecamente temos nossa própria personalidade, manias, qualidades, gostos e defeitos. Ninguém é obrigado a viver como julgamos correto viver. Devemos viver a nossa vida independente de como os outros vão viver a sua. Ninguém é inferior a ninguém por nenhum motivo, seja por etnia, sexualidade, linha de pensamento, seja o que for. Há um motivo para sermos como somos e para sermos diferentes um do outro. Nada no mundo existe por acaso. Absolutamente nada. Para tudo há um motivo. E não cabe a nós dizer o que é certo ou errado no modo como as pessoas vivem sua vida, se posicionam sobre um assunto ou escolhem uma religião. O respeito é o que une as pessoas. Ninguém é obrigado a amar, isso é uma opção, mas deveríamos no mínimo respeitar.
Parem de comprar brigas de países extremistas que partem para a guerra, matando milhares de inocentes que não desejam guerra alguma. Não seja um alienado. Abra sua mente e veja tudo por fora dessa caixa que te forçam a viver. Desligue-se das redes sociais e forme laços de amizade com pessoas diferentes de você. Aprenda com elas e repasse seu conhecimento, lembrando sempre de manter o respeito quando houver divergência. O mundo pode estar dividido, mas o Brasil ainda tem jeito, só depende de nós. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, clique aqui embaixo no gostei, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e toquem no sininho para serem notificados todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!